Capítulo 266 A Sala do Trono. Jeb não tinha palavras para refutar o garoto, que se levantou e falou: Eu acho que eu já vi tudo o que importava por aqui. Me leve ao seu líder. Jeb estava surpreso, porque o passeio tinha sido melhor do que ele imaginava. O garoto realmente não tinha provocado ninguém e se contentou em apenas observar. Mesmo que a contragosto, Jeb deixaria o garoto andar pelo reino dos deuses pelo tempo que ele quisesse. Afinal, o garoto era um convidado de Odin, e quem era ele para contrariar o pai? Contudo, era inegável que Jeb queria acabar logo com aquela situação, principalmente depois que o garoto jogou aquelas palavras que, apesar de proferidas de uma forma suave, foram tão duras para ele. Sem pensar duas vezes, Jeb começou a levitar, a fim de guiar o garoto até o pai de todos. Porém, veja bem, naquela época os deuses não conheciam e nem se preocupavam em conhecer uns aos outros em sua totalidade, porque sempre existiram muitos deuses e havia uma forma infalível de saber quando eles estavam diante de outros deuses, que era o nível de poder. Como não havia nenhum outro ser vivo capaz de ter uma aura de poder densa como a deles, os deuses sabiam que sempre que sentissem uma aura assim, eles estavam diante de outro deus. E foi por causa disso que o garoto tinha ficado tanto tempo no reino dos deuses sem ser detectado. O garoto emanava uma aura tão densa quanto a de um grande deus e estava ao lado de Jeb, que era um deus conhecido por todos, afinal ele uma vez liderou a raça. Então nenhum dos deuses que estavam ao redor dele sequer imaginaram quem ele realmente era. Poucos deuses tiveram a oportunidade de conhecer o rosto do garoto e, dentre eles, a maioria estava morta. Sem contar que nenhum deus imaginaria que o garoto teria a audácia de pisar naquele lugar sagrado e ficar bem no meio das forças inimigas. Porém, foi no exato momento, quando Jeb e o garoto estavam prontos para encontrar o pai de todos, que os grandes deuses, Anubis, Toil, Tonatiuh, Ashima e Marte cercaram os dois. Jeb: que tipo de loucura é essa que você fez? Toil foi o primeiro a falar. Ele tinha uma expressão de raiva e incrédula ao mesmo tempo. Onde você deixou a cabeça, para trazer o inimigo à nossa casa? Marte foi segundo a falar. Eu não sei o que vocês pensam que está acontecendo aqui, mas não é nada disso o que vocês estão pensando. Jeb argumentou, afinal, ele não queria ninguém ali tivesse pensamentos errados sobre a sua conduta. Porém, no primeiro momento, ele não queria usar o nome do pai de todos para vencer aquele impasse, porque se isso fosse a vontade do pai, ele já teria impedido aquilo. Pessoalmente, o garoto permaneceu calado, observando a discussão, até que ele viu algo. Aquele grupo de grandes deuses estava acompanhado de uma figura que o garoto conhecia muito bem. Thoth, o deus protetor que o garoto poupou na sua volta a Decarius, tinha reconhecido o garoto ao lado de Jeb e foi correndo dizer para os outros grandes deuses: olha só quem está ali, mesmo cercado por 5 grandes deuses. O garoto fez uma expressão sorridente e comentou enquanto apontava para Thoth. Thoth estava escondido atrás de Toil e permaneceu daquele jeito, independente do que o garoto disse. Durante toda a sua trajetória, a covardia nunca fez parte de sua vida, mas quem olhasse para Thoth naquele momento teria vergonha de ter adorado um ser como aquele. Calado. O mano mal de Ashima gritou, porque estava na cara que provavelmente ele era o deus com mais raiva daquilo tudo. Ashima gritou tão alto que atraiu a atenção dos outros deuses que estavam próximos. Entretanto, antes que ele pudesse terminar uma frase, Jeb o interrompeu, gritando ainda mais alto: calados! Vocês se esqueceram de quem eu sou. Jeb estava realmente irritado com o fato daqueles grandes deuses, irmãos que ele um dia liderou e que confiaram nele, duvidarem dele a tal ponto. Enquanto os gritos de Jeb praticamente convocavam todos os deuses ao redor para assistirem ao impasse, Ashima retrucou, gritando ainda mais alto: você não é nem a sombra do deus que você foi um dia. Palavras duras e impensadas geralmente causam efeitos inesperados nas pessoas. E as palavras de Ashima foram tão ofensivas para Jeb que ele começaria uma luta ali mesmo, contra o seu próprio irmão. Você nunca mais será capaz de repetir uma mentira nessa sua vida miserável. Jeb já estava se armando enquanto dizia aquelas palavras com um tom frio. Eu não permitirei que você faça isso. Enquanto Jeb se focava em Ashima, Tonatiuh soltou um murmúrio e fez algo baixo. Ele atacou Jeb pelas costas. A lança de Tonatiuh estava ardendo em chamas enquanto ele estocava contra as costas de Jeb, almejando matá-lo ali mesmo.
E foi aí que algo inesperado aconteceu. Jeb já sentia o calor da lança de Tonatiuh se aproximando rapidamente das suas costas e a iminência de um ferimento muito severo, mas antes que a lança tocasse o seu corpo, o garoto segurou a lança e parou o ataque. As chamas que queimavam na lança de Tonatiuh queimaram o ar e destruíram a manga da túnica do garoto e boa parte das roupas dele, mas a pele do garoto apresentava apenas um leve vermelhidão enquanto ele continuava segurando a lança e não deixava ela se mover nem um milímetro. Tudo parou naquele instante. Os ataques que cada deus estava prestes a iniciar foram esquecidos, pois ninguém ali sabia o que dizer ou fazer. Tudo tinha ficado em um estranho silêncio, mas isso caiu por terra quando o garoto começou a gargalhar e dizer logo em seguida: "Vocês parecem um bando de crianças." "O que você disse?" Todos os deuses ao redor estreitaram os olhos enquanto essas palavras saíam de suas bocas, porque talvez, ironicamente, Jeb fosse o mais surpreso dentre todos ali. Nunca em sua vida ele imaginaria que o garoto fosse mover um único dedo para defendê-lo. O garoto permaneceu firme, segurando a lança de Tonatiuh enquanto respondia: "Isso só está acontecendo porque eu insisti nesse passeio e eu não permitirei que ninguém machuque o meu guia." Jeb ficou sem palavras e sem saber o que pensar. Aquele momento foi o suficiente para transformar tudo o que ele pensava sobre o garoto em uma enorme confusão. Por outro lado, por causa daquelas palavras, os outros grandes deuses chegaram a uma conclusão. "Então vocês estavam mesmo em conluio." Hachiman foi o primeiro a dizer aquilo em voz alta. As palavras de Hachiman soaram como uma trombeta de guerra e assim que elas caíram, todos os deuses, até mesmo os deuses mais inferiores ali se armaram. "Parem. Fui eu quem convidei o humano." Aquilo era como uma bomba prestes a explodir, mas antes que o pavio chegasse ao fim, a voz do pai de todos soou. Imediatamente, todos começaram a se entreolhar, para confirmar que todos tinham realmente escutado aquilo. Os 5 grandes deuses que estavam ali eram os mais confusos. Os olhos deles não saíam de cima de Jeb, que permanecia sério e irritado. "Jeb, por que Tonatiuh disse isso enquanto as chamas de sua lança se apagavam?" Jeb não respondeu à pergunta. Os grandes deuses começaram a sentir um certo remorso pelo que tinham feito, pois eles duvidaram de Jeb e da dedicação dele aos deuses e, como foi o caso de Tonatiuh, eles estavam prestes a atacá-lo e matá-lo, mesmo que por métodos covardes. Eles não sabiam que o que Jeb estava fazendo era cumprir as ordens do pai de todos, mas se eles realmente conheciam uns aos outros, eles tinham o dever de saber que Jeb nunca iria traí-los. Os ânimos estavam se abaixando, porque como eu disse, ninguém questiona as ordens do pai de todos, e Jeb e o garoto finalmente estavam livres para seguir o caminho até a sala do trono. Porém, o garoto fez algo que ninguém ali esperava. Ele começou a tirar as roupas e ficou pelado. "O que é isso?" Os deuses estavam chocados com aquilo. O garoto parecia muito despreocupado, enquanto um novo par de roupas surgia nas mãos dele e ele olha para baixo e respondia: "Ué, é um badalo. Você nunca virou um? Por que você fez isso?" Enquanto Jeb fazia essa pergunta, os outros deuses queriam matar o garoto ali mesmo. O garoto começou a vestir as roupas enquanto respondia: "As minhas roupas viraram trapos e eu não vou andar por aí parecendo um mendigo." Assim que terminou de vestir aquelas roupas, o garoto olhou para os 5 grandes deuses que estavam à sua volta e falou com Jeb: "Vamos lá, afinal eu não vim falar com os porcos, eu vim falar com o dono dos porcos." Aqueles 5 ficaram vermelhos de raiva, mas Jeb e o garoto simplesmente os ignoraram enquanto seguiam para a verdadeira finalidade daquela visita. Não demorou muito até que os dois ficassem diante dos portões da sala do trono de Odin e eles imediatamente começassem a se abrir e Jeb avisasse: "A aura do pai de todos é sufocante, mas eu sei que você aguenta." Enquanto os portões se abriam, o garoto ignorou as palavras de Jeb e começou a caminhar, mas assim que o seu pé tocou o solo da sala do trono, o garoto parou e sorriu, enquanto dizia no tom surpreso: "Oh, gostei dessa intensidade." Assim que o garoto pisou naquela sala, ele pôde sentir o quão forte era a aura do pai de todos e Jeb afirmou: "Eu avisei, essa é a aura dele." Ninguém consegue ficar por muito tempo na presença do pai de todos sem sentir muita dor. O garoto, por sua vez, deu um olhar confuso para Jeb e respondeu: "Dor? Do que você está falando? Eu estou quase tendo uma ereção. Esse formigamento é uma massagem e tanto."
Logo após terminar de dizer aquilo, o garoto caminhou para dentro da sala como se a aura do pai de todos não o afetasse nem um pouco. Assim que adentrou na sala do trono, o garoto finalmente pôde ver a face do pai de todos, que estava sentado na cabeceira de uma grande mesa. Nos assentos laterais estavam Loki, Ra e Belenos, os grandes deuses que tiveram um contato direto com ele, além de Zeus, Freya e Ares. Na outra cabeceira estava Thanatos. E de pé, ao fundo, estava o meu antecessor. O garoto jamais teve qualquer contato visual com o meu antecessor, porém, no instante em que ele olhou nos olhos dele, a face tranquila do garoto sofreu uma alteração brusca, enquanto ele dizia no tom de puro ódio: "É você? Eu me lembro de tudo o que aconteceu no universo desde a criação do meu antecessor. Cada momento vivido por cada criatura da história está gravado na minha mente. E eu vou confessar que de todas as memórias que tenho, aquele momento, aquele olhar do garoto para o meu antecessor, é o único que me causa calafrio sempre que penso nele. Já era difícil para o meu antecessor de encarar os outros deuses por causa do que tinha feito, mas tudo ficou inimaginavelmente pior quando o olhar do garoto se transformou no olhar de uma besta furiosa, que atacaria mesmo que só lhe restassem os dentes. Por favor, não faça isso. O pai de todos pediu, antes de completar. Você atacará, eu irei protegê-lo, mas eu não quero que isso aconteça. O garoto parecia ter ficado surdo e as palavras do pai de todos foram completamente ignoradas enquanto 10 poderosos feixes de luz foram disparados contra o meu antecessor. Não se levantem. O pai de todos ordenou para todos os outros grandes deuses. Heimdall sabia muito bem das capacidades do garoto e realmente estava com medo de enfrentá-lo, mas no fim, ele era um grande deus. E quando aqueles golpes saíram, ele sacou a sua espada enquanto girava no ar e desviava de cada um daqueles ataques. Assim que se desviou daqueles ataques extremamente rápidos, o meu antecessor provou a si mesmo o valor de um grande deus e a chama da autoconfiança dele estava sendo reacendida. Porém, o primeiro ataque foi uma distração e, sem que o meu antecessor sequer percebesse, o garoto já estava atrás dele, golpeando com um punho incandescente que parecia derreter até o espaço. Certamente aquele soco começaria uma inevitável derrota por parte do meu antecessor, mas antes que o garoto tivesse o sucesso almejado, uma fina, mas inacreditavelmente resistente parede de gelo surgiu entre os dois e o punho do garoto não conseguiu transpô-la como prometido. O pai de todos tinha protegido o meu antecessor, mas o garoto olhou para ele e falou: "Lento e fraco demais." Ao cair daquelas palavras, os 10 feixes de luz que o garoto tinha lançado anteriormente já haviam retornado e estavam a ponto de atingir Heimdall. Dessa vez, diferente da parede de gelo, 10 pequenos buracos negros, exatamente do tamanho dos feixes, surgiram no trajeto e engoliram cada um deles. A investida do garoto foi rápida e frenética, mas o pai de todos frustrou cada tentativa dele, e mesmo assim, ele estava com um leve sorriso no rosto. "Você esqueceu de principais." O garoto falou com o pai de todos antes que uma saraivada de dezenas de disparos de energia surgissem do espaço, de todos os lados do meu antecessor. Naquele instante, o meu antecessor gelou, porque simplesmente não havia para onde ir. Não tinha como desviar de todos os ataques que o cercavam. O garoto já tinha parado de olhar para o meu antecessor e, naquele momento, ele só tinha olhos para o pai. O que ele fará agora? O garoto parecia estar pensando algo do tipo: cumprindo as expectativas do garoto e sua própria promessa, o pai de todos parou aquele último ataque quando um casulo de cristal cercou o meu antecessor e protegeu de todos os disparos que faziam marcas bastante profundas no casulo. "Te matar vai ser um saco." O garoto fez uma expressão de frustração enquanto dizia essas exatas palavras para o meu antecessor, que ainda estava envolto ao casulo criado pelo pai. Satisfeito? O pai de todos perguntou num tom sereno. O garoto deu uma bufada enquanto sorria e respondia: "Foi você que afirmou que iria protegê-lo. Eu tive que colocar à prova. A tentação é algo complicado. Já obteve a resposta do que você queria testar?" O pai de todos mantinha um semblante calmo enquanto perguntava para o garoto: "Você que tem que me dizer. Já conseguiu entender o que eu quero?" O garoto refutou num tom ameno: "E eu tenho que dizer em voz alta?" O pai de todos respondeu como uma pergunta retórica:
Enquanto aqueles dois conversavam, os outros deuses na sala ficavam se olhando e olhando para Odin, porque o pai de todos estava sendo tão amigável com o garoto. Porque ele estava tolerando todas aquelas afrontas e aquele comportamento desrespeitoso. Porque ele estava aceitando que o garoto tratasse-o como um igual. Ninguém além do pai de todos e o garoto conseguia entender o que realmente estava acontecendo. Enquanto todos ficavam perdidos, o garoto olhou e mediu cada deus naquela sala e respondeu: ainda não. Eles ainda não entenderam. Logo após dizer aquelas palavras, o garoto deu 2 tapas no casulo que envolvia o meu antecessor e comentou: se acalme, você terá o que merece, mas hoje não é o seu dia. Com mais uma ameaça em sua conta, o garoto se afastou lentamente do meu antecessor, caminhou ao redor da mesa, parou na cabeceira oposta ao pai de todos e começou a olhar para Thanatos. Thanatos viu aquilo como um desafio e encarou o garoto, mas o garoto não estava com uma expressão raivosa. Ele estava com uma leve impaciência. O que foi agora? Thanatos já estava de saco cheio daquele humano. Então ele olhou bem no fundo dos olhos do garoto e perguntou num tom bastante agressivo. O garoto, ele fez uma expressão impaciente, mas sem nenhuma agressividade enquanto respondia: você está no meu lugar. Thanatos não acreditou naquilo que tinha escutado. Ele ficou olhando para o pai de todos e os outros integrantes da mesa, tentando conseguir algum apoio ou reação por parte deles. Como o pai de todos não fazia nada, os outros deuses permaneceram quietos e, então, Thanatos olhou para o garoto e perguntou num tom incrédulo e contrariado: isso é sério? O garoto se limitou a dar de ombros e abrir os braços de uma forma cínica. Thanatos estava irado, mas não tinha o que fazer. Ele respirou fundo, fechou os olhos e se levantou do assento, antes de seguir para outro assento à mesa, sem nem olhar para o garoto. Ainda bem que Thanatos não estava olhando, porque assim que ele se afastou um pouco, o garoto assoprou o assento e deu algumas batidinhas nelas, como se estivesse limpando o local. O garoto esperou até Thanatos se sentasse para finalmente assentar, muito confortavelmente, colocar os pés sobre a mesa da sala do tronos de Odin e dizer: agora nós podemos começar. Já chega. Isso é uma afronta. Ares se levantou abruptamente e bateu na mesa enquanto gritava: sente-se. Todo o salão vibrou quando o pai de todos gritou com Ares. Ares congelou. Ninguém nunca tinha visto o pai de todos daquele jeito. Eu mandei você se sentar. A vibração daquele salão foi ainda mais intensa quando o pai gritou pela segunda vez. Ares ficou branco de susto e medo, mas a bunda dele imediatamente desceu e ficou grudada naquela cadeira. Assim que Ares se sentou, o pai de todos ficou mais calmo e olhou para o garoto enquanto perguntava: você primeiro. O garoto deu um riso de canto enquanto tirava os pés da mesa e respondia: já que você insiste, eu só tenho um desejo. Eu quero que vocês voltem a viver as suas eternas e confortáveis vidas aqui, onde é o lugar de vocês, e parem de infernizar a porra o universo.